A cultura à sua volta está mais amiga da sua fé ou mais inimiga? Eu proponho que a cada dia é mais inimiga. Então se estabelece um enfrentamento entre a sua fé em Cristo Jesus, a sua vida pautada pela visão e valores das Escrituras e a cultura. Dias de enfrentamento, enfrentando a cultura, e o chamado é para enfrentar. Hoje vamos focar em Efésios capítulo 5, versos 15 a 17. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Entende-se inclusive que é uma carta que foi para as igrejas da região ali, mas conhecida como a carta aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17, a porção da palavra de Deus. Antes de lermos esta porção para a nossa direção e reflexão nesta manhã, vamos recordar o texto em Romanos que fala claramente desse chamado nosso para enfrentar a cultura. Romanos 12, 1, 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. E então assim, oferecendo este culto racional a Deus, este sacrifício vivo do culto racional. Agora vamos a Efésios então, capítulo 5, versos 15 a 17. Vamos receber a palavra de Deus e que o Espírito Santo aplique a cada um de nós e edifique toda a igreja aqui nesta manhã. A palavra diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, e Efésios é uma carta toda de apresentação do Evangelho, e apontando como em Cristo uma obra é realizada até de dimensões cósmicas, de resgate, mas que tudo passa pela obra de Cristo e que chega às nossas vidas, ao resgate das nossas próprias vidas. Eu quero retroceder então em Efésios para relembrarmos um pouco do que a carta trata. Eu vou ao capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 10. Efésios 2, 8 e 10 dizem: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom, é dádiva de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aí está então a salvação pela graça, e apenas pela graça, alcançada pela fé. Então uma dádiva de Deus, ninguém conquista, ninguém faz merecer, porque se fosse assim, nós nos gloriaríamos. Eu sou bom, eu fiz, eu realizei, sou perfeito, etc. A glória é de Deus e não nossa, porque é uma dádiva. Mas uma vez alcançados por Deus, somos destinados a viver a vida conforme a vontade de Deus, ou marcado por boas obras. Vou agora ao capítulo 5 novamente, ao capítulo 5, e vou ler alguns versos que antecedem o nosso texto a partir do verso 15, Efésios 5, verso 8, capítulo 5, verso 8 diz: porque outrora vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor, no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Mais uma vez o nosso texto a partir do verso 15 no capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Soou aos nossos ouvidos a palavra de Deus mais uma vez nesta manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que nós gastamos a vida? Li uma análise de uma pessoa que fez uma pesquisa e ele disse que um homem ou uma mulher de 70 anos de idade, por exemplo, gastou a sua vida da seguinte forma. Veja bem, correu a vida, chegou aos 70, já está na última fase. 70 anos de idade, 24 anos foram gastos dormindo, dos 70. 14 anos trabalhando. 8 anos entretendo-se. 6 anos à mesa de refeição. 5 anos locomovendo-se, indo-se daqui para lá. 4 anos conversando. 3 anos em bancos de escola e estudo. 2 anos lendo. E 4 anos em variedades. E no caso dos crentes, mais ou menos desses 4, 5 meses são gastos em oração e culto com a igreja. 5 meses apenas somados, todos os anos. Aí está a vida, num pacotinho. E se vai desta forma. E se vai desta forma. Essa pesquisa certamente precisa uma atualização, porque é dito que as pessoas estão gastando aí por volta de 4 horas por dia na internet, no celular, etc. Mas a vida vai rapidamente e é um desafio administrar a vida. Como? Como administrar bem esses anos que Deus nos dá e que parece muitos, mas não são, e passam rapidamente e gastamos com isto e aquilo. Há uma frase do latim que é a seguinte: carpe diem. Ela ficou muito conhecida há anos atrás, quando saiu o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Foi um filme que foi muito procurado, muito assistido, e o filme falava sobre um professor ensinando seus alunos na área da poesia. E o filme trazia à tona muito esta frase do latim antiga, clássica, carpe diem. O que quer dizer carpe diem? Bem, essa frase se tornou famosa através do pensador romano, no primeiro século de Cristo, Horácio. E ele, a partir da sua visão filosófica epicureia, colocou a seguinte frase, escreveu: tome posse do dia, colocando a menor confiança possível no amanhã. Uma visão filosófica humanista de como administrar a ansiedade, etc. Mas essa primeira parte da frase dele ficou famosa. Tome posse do dia, isto é, carpe diem em latim. Carpe diem. Tome posse do dia. Quando nós olhamos então a vida e como ela passa rapidamente, e podemos fazer nada nesses 70 anos. E veja só, 24 passamos dormindo. Se é verdade, eu não conferi esse cálculo, eu creio que está certo. Mas carpe diem, nós precisamos atentamente conquistarmos o dia, fazermos o melhor do dia, tomar posse do dia, verificar que nós não somos levados pelo tempo, mas que nós estejamos administrando, sendo bons mordomos daquilo que Deus nos dá, que é chamado de vida
e que é experimentada no tempo e através dos anos. Por isso a palavra do apóstolo Paulo é relevante para nós, é relevante para todo cristão em qualquer tempo, mas nos nossos dias ela ganha um peso enorme nesses dias de enfrentamento da cultura. Como é que ele começa a sua colocação aqui? Num imperativo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Você sabe o que é ter cuidado? Você está transportando aquele objeto, por exemplo, frágil, que pode quebrar facilmente, talvez de vidro, de louça. Talvez você vai subir uma escada e você sabe o que é tomar cuidado. Aquela atenção não é como carregar uma caixa de papelão, talvez com um monte de roupa dentro, e você vai depressa, se cair, nada acontece. Não, algo frágil, e você vai olhando os seus passos e olhando como você segura firme, que a coisa não escape da sua mão, etc. Tenham cuidado. Você tem cuidado, meu irmão? Minha irmã, você tem cuidado com a maneira como você vive? Os anos estão passando e aí está a cultura querendo fazer você dançar conforme a música que ela toca. E se você não toma cuidado, você vai simplesmente exaurir a sua vida, e exaurir dançando a cultura da morte, da decadência, da destruição. Esta atualidade nossa, então, segundo o que Paulo está nos dizendo, o apóstolo está dizendo aqui, é uma atualidade onde nós precisamos vigiar. Vigiar para que a nossa vida seja bem administrada. Bem administrada, vigiando, sermos vigilantes. O crente em Cristo Jesus, o discípulo de Cristo deve ser alguém vigilante. Tem consciência da sua existência, como ela passa, como ela pode ser desperdiçada. E tem consciência de como a cultura à volta está desperdiçando ou fazendo o pior. Então, de forma muito atenta, ele busca fazer o melhor. O chamado para você, então, nesta manhã, para o seu coração e vida é esta: seja vigilante na atualidade. Nessa atualidade nossa, inserido você no meio dessa cultura, desse jeito que ela está, você no meio de tudo isso, deve ser alguém atento, vigilante, diante da atualidade. Você precisa ser no meio de um povo e uma cultura insensata. Você precisa ser esta ilha de sensatez, de vigilância. Você está vigiando você, você está vigiando a sua casa, a sua família, o seu matrimônio, diante de tudo que está à volta, ou você está desatento, sendo levado também, vai na alegria da inconsequência. Como é que você está? Seja vigilante. É preciso ser vigilante, porque nós vivemos dias, segundo a palavra de Deus, de decadência. Nos dias do apóstolo Paulo, Império Romano, sem a influência cristã, nós temos aqui ele falando sobre dias de trevas. Trevas, ele diz: vocês são da luz, vocês não são das trevas. Nós lemos nos versos anteriores, não é verdade? E nos nossos dias nós vivemos a mesma realidade. O mundo que está à nossa volta não é um mundo que está subindo para o mais digno, o mais edificante. É um mundo que está descendo a ladeira, ao contrário. É preciso então, se você vai ser vigilante, que você adquira uma consciência da decadência desses dias. É preciso se conscientizar dessa decadência, ou então você fica amortecido, porque todo mundo está nisso, e a mídia toda está falando assim, e você fica amortecido, anestesiado, e não se apercebe da realidade na qual você está inserido, e você acaba sendo envolvido. É preciso então se conscientizar. Por isso que ele vai dizer: porque os dias são maus. É isto que o apóstolo Paulo diz. Porque os dias são maus. Alguns ousam dizer que em todo esse humanismo nos nossos dias, nós estamos melhorando. Será que estamos melhorando? O apóstolo Paulo diz que não. Nossos dias são maus. Esse tempo nosso é marcado pela atuação do maligno. Por isso são maus. Não são dias bons. Os dias bons, os dias atuais são bons para você ou são maus na sua visão? O que é? O que são? Maus ou bons? O apóstolo Paulo é categórico. São maus. Não é mal. Não é mal
o dia em que vivemos? Não em relação a dificuldades, nós temos contratempos aqui e ali. Ele está falando da ruína moral e espiritual. Um ser humano cada vez mais longe de Deus. Então um ser humano mais vazio, com menos significado, com menos direção eterna. E aí então entregue a si mesmo, perdido, sem saber como viver, então moralmente caído. E cada vez mais caído. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Os dias são maus. São dias marcados pela ruína moral e espiritual. Primeiro espiritual, abandono de Deus, longe de Deus. Depois, consequentemente, moral, não sabe como viver. Ainda na sexta-feira, eu li no jornal O Estado de São Paulo um artigo, eu creio que foi de primeira página, manchete principal. O que ele dizia na sua manchete principal? Número de jovens, número não de idosos, maduros, que estão aí com algumas dificuldades, não, jovens, na flor da vida, na força da vida. Número de jovens internados por ansiedade subiu 136% nos últimos 10 anos. O que está acontecendo? A ansiedade não é um problema em si, ela é uma consequência do estado do ser humano, é uma consequência do estado da cultura, que arrebenta com o ser humano. E aí então, a ansiedade da ansiedade para o hospital. Creio que hoje eu li que pessoas viciadas em jogatina, e agora está aí, na internet, é um clique no celular e a aposta está feita. Os jogos de futebol estão ali massificados com propaganda de jogatina, jogo de azar. No Hospital das Clínicas, subiu 175% a procura de ajuda por pessoas que se dizem estarem viciadas, escravizadas por esse jogo. Que está lá na alegria, na beira do campo de futebol, e as estrelas esportivas são contratadas para fazer propaganda. Jogue, jogue, jogue. Uma festa. A cultura que ri enquanto desce a ladeira. A cultura que dá gargalhadas enquanto se arrebenta. Se os dias são bons ou são maus, meu irmão. Antidepressivo. 2022 para 2023 aumentou em 23% o consumo do antidepressivo. O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo? Pornografia. 12% de todos os sites são dedicados à pornografia. E a indústria dela, a renda é bilionária em dólares. 69% dos homens estão envolvidos com a pornografia. 40% das mulheres estão envolvidas com a pornografia. E o que é a pornografia se não for um arrebentar do ser humano? É o diabo dizendo, olha o que eu fiz com uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Eu fiz dela um lixo. Um lixo que, com a sabedoria maligna, faz rolar milhões. Mas milhões que elevam o ser humano à criação de Deus, que dignificam o ser humano à criação de Deus. Não, milhões e bilhões para arrebentar o ser humano. Homens e mulheres envolvidos. A pesquisa fala agora dos adolescentes, totalmente expostos a isso, e já recebendo marcas nas suas vidas que vai dar problemas para eles, trabalhos para eles, o resto da sua vida na área sexual. A não ser que a graça de Deus alcance para purificar e redimir. Ou vão sofrer consequências. Pornografia que tem levado a muitos divórcios, términos de família, até suicídio. Muito suicídio acontecido por causa da pornografia. O mundo hoje é um mundo mau ou é um mundo bom? O que você pensa? Divórcio, de 21 a 23, aumentou em 9%.
O que quer dizer isso? Mera estatística. Não, cada divórcio desse foi uma tristeza, uma luta, uma ruptura, marcas profundas em dois seres, nem se tem filhos, marcas profundas para a vida toda, na vida de crianças. Destruição, afeta, tristeza, choro. Às vezes eu vejo uma noticiazinha na mídia aqui e ali, falando de celebridades que divorciaram, e tentando dizer que como aquilo ali foi assim na alegria. Tudo gente de bem, tudo de boa, como eles falam. Divorciaram, e são bons amigos. Meu irmão, minha irmã, eu lido um pouco já há décadas com o drama das famílias arrebentadas. Não existe isso. Divórcio é amargo, divórcio é triste, não só no momento, como no depois. Há consequências, há dramas. Não é o plano de Deus. Deus quer nos edificar, quer nos elevar. E somente a graça de Cristo pode recuperar alguém dos danos do divórcio e dar finalmente um novo dia, um novo momento, porque é terrível a destruição para a família toda. Que dia é este? É um dia mau ou um dia bom? Podemos continuar falando e citando aqui as diversas facetas dos nossos dias. Nós temos mais televisões de ótima geração na nossa casa. Nós temos celulares do último tipo. Nós temos carros bons. Nós temos talvez casas boas. Estamos melhores. O apóstolo Paulo diz que os dias são maus. Não há televisão, não há carro, não há casa que possa tornar esses dias bons. Eu moro num condomínio. Casas boas. E um dia estou chegando à noite em casa. E na rua de cima da minha casa. Uma rua sempre como em condomínio, bem cuidada. A urbanização bonita. Agradável. Aqui deve rolar uma paz direta. Aqui só mora gente ótimo. Porque olha a rua. Olha as fachadinhas das casas. Algumas impressionantes. E no escuro vejo umas luzes. Eu olho. Giroflex de polícia. No condomínio estacionada na rua de cima. Mas está brilhando muito. E de repente eu vejo, são 2 viaturas de polícia. Depois a curiosidade minha não resistiu. Passando no dia seguinte lá, perguntei para o vigia, o que aconteceu ontem à noite? Fiquei imaginando, será que foi um roubo? Às vezes acontece, né? Então a gente fica imaginando que condomínio é segurança total, mas roubo acontece em condomínio. Imaginei isto. Será que entraram aqui no meu condomínio e roubaram? Não, foi um probleminha na família lá. Probleminha com 2 viaturas policiais. Desenvolvimento econômico não quer dizer ascendência moral e espiritual. Construção e edificação. Nós podemos até estar numa situação muito difícil financeiramente e estarmos na ascendência moral e espiritual na edificação. Mas a verdade é isto, meu irmão, minha irmã. Podemos continuar falando. Ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Um ser humano que não sabe mais quem ele é. E é dito já de forma até bem insistente, começou suave, agora mais insistente, é dito às nossas crianças, olha, você não sabe o que você é, você precisa explorar as suas possibilidades na área de gênero. Isto é, quem é mestre está dizendo que ele não sabe, que ele crê pelo menos, que o ser humano não sabe quem ele é, e passando isso para os outros. Toda vez que eu olho alguém envolvido nisso, eu fico com muita pena. Tristeza viver com esse drama, não saber quem você é e tentar arriscar. E eu vou acompanhando os casos, mais casos. Eu estava lendo essa semana ainda sobre o primeiro médico que lidou com essa questão e tentando introduzir e como que ele agiu de forma desonesta e agressiva com crianças. Lá no Canadá, Dr. John Money, pegando 2 gêmeos,
família, devido a um problema médico que aconteceu, a família ali estava totalmente apavorada, preocupada, e ele entrou no meio e criou um problema, um drama ali. Dias difíceis. Uma pessoa da nossa igreja que atua na área de advocacia, contou para mim a experiência dele recente. Atendeu um cliente, um rapaz de uns 30 anos, me parece, e havia uma questão legal que ele queria resolver, atendeu, resolveu o problema, e então aí o cliente, esse rapaz de 30 anos, foi embora, encerraram os contatos. Passado ali alguns meses, ele tinha ali então a agenda do dia com a secretária, pessoas que marcaram para falar com ele. Aí tem lá um nome feminino. E ele recebe na sua sala a pessoa, quando ele vê, é aquele rapaz de 30 anos, agora com um nome feminino e com a sua vestimenta mudada. Um outro problema legal, tratou ali, fez então o que tinha que fazer, resolveu a questão. E a pessoa também, novamente, se afastou, não teve mais contatos. Passou-se aí, não sei se 1 ano, 2 anos, lá tem ele a agenda dele de novo, as reuniões daquele dia com os clientes, e lá está um nome que parece ele familiar. Quando ele recebe a pessoa na sala, é agora esse mesmo rapaz, mas agora voltando nas vestimentas masculinas e usando o nome masculino outra vez. E agora ele procurava advogado, porque para ir de um para o outro é facinho, vai no cartório. Mas para reverter, aí é complicado. Tem que ir para a justiça, tem que ter advogado, aquele negócio todo. Aos 30 anos de idade, a pessoa não sabe o que é. Que sofrimento, que sofrimento. Eu falei nessa experiência inicial no Canadá, Dr. John Donne acabou levando um deles ao suicídio. Que dias de dores, que destruição, que confusão, que dias são esses? E o problema nosso todo não é porque aquela pessoa ali, como essa que eu citei, está nesse drama do gênero. A questão é que isso é apenas um ícone que fala-nos do estado geral da cultura e da sociedade. Que dias são esses? A família é pensado, o casamento é pensado como algo maravilhoso, digno, que deve ser desejado e buscado? Ou é desprezado, é tratado de qualquer forma? Há uma indiferença, há um tal de morar junto, como o ser humano fosse qualquer coisa, joga daqui para lá, em qualquer situação. Que dias são esses, meus irmãos? Que dias são esses para você? Que dias são esses para o seu cônjuge? Que dias são esses para os seus filhos? Conscientize-se da decadência, diz Paulo, o apóstolo. Dias são maus. Então o que fazer? É um tempo onde nós precisamos ser sábios. É preciso sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Não confunda sabedoria com alguma inteligência acima da média. Isto não tem nada a ver com sabedoria. Há pessoas que são inteligentes acima da média. Numa dada área se dão muito bem, têm uma inteligência mais aguçada para aquela área. Hoje em dia se separa, inclusive, a inteligência não é uma coisa só, mas a inteligência aplicada. Mas o fato de eu ter um grau alto de inteligência não quer dizer que eu sou sábio. E, aliás, há muitos inteligentes não sábios, que aí se tornam tolos mais graves, porque têm inteligência para fazer o mal e fazer o que destrói. Sabedoria é algo que as Escrituras nos ensinam e que é fundamental para a vida do crente. É preciso que nesses dias você seja vigilante, portando-se como sábio. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não vivam como tolos, como estultos, mas vivam como sábios.
então você tem a contraposição entre insensato e sábio. E implicitamente o apóstolo está dizendo que dias maus são maus porque são dias de tolos e insensatos, cheio de poderes na mão, econômico, etc., mas insensatos, tolos. Você é chamado para viver em sabedoria, olhar a sua vida com sabedoria, olhar a educação dos seus filhos com sabedoria. Isto é ser vigilante, não entrar no modelo estulto, tolo do mundo, insensato, mas viver de forma sábia. Uma característica basilar do que é ser sábio, qual é? Qual é? Prudência. Prudência. Ser prudente. O que é ser prudente? Prudente é aquele que pensa antes, que vê onde o caminho vai dar, antes de entrar pelo caminho. Não é porque todo mundo está fazendo, está na alegria, eu vou junto. Já contei para alguns de vocês a minha experiência na adolescência, morando e trabalhando em São Paulo, dependendo do transporte coletivo, ônibus. E eu, como a maior parte das pessoas, dependia desse transporte exatamente naquela hora onde a coisa era sobrecarregada. Hora do rush. E no ponto do ônibus querendo ir para casa. Para chegar em tempo na escola, por exemplo. E havia fila, e os ônibus eram poucos, e todos eles saíam superlotados. E aquela fila andando devagar. Mas, às vezes, a fila estourava. Você sabe o que é isso? Só quem viveu em São Paulo sabe o que é isso. Você está no ponto do ônibus, daqui um pouco, não sei porquê, um resolve sair fora do esquema, e o outro vai atrás. E se o outro for atrás, todo mundo vai, o bolo vai na porta. E às vezes, então, eu ia parar dentro do ônibus, eu nem sabia como, eu era levado. E eu fico olhando a vida das pessoas dos nossos dias, é a mesma coisa. E nessa alegria, nesse entusiasmo ali, vai carregado, todo mundo está, eu também vou, vamos juntos, vamos rindo. Indo para onde? Para baixo, para o pior. O prudente é aquele que antes de entrar no bolo, ele pensa, para onde esse bolo está indo? Essa turma está indo para onde? No que vai dar esse negócio daqui um mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano na minha vida? Onde vai dar esse programa aí? Daqui a 5 anos, onde é que vai dar? O que a minha vida terá sido daqui 20 anos, olhando retrospectiva e ver aquele primeiro passo que eu dei naquela direção? Onde eu vim parar? Depois de 20 anos. O que eu fiz na minha vida? Edifiquei? Construí? Ou destruí a mim e ainda deixou um rastro de destruição por onde eu passei? Prudência, marca do sábio. Pensar antes, mas não pensar antes apenas numa autonomia humana. Eu sou sábio, eu não sou tolo. E aí achar que você tem um moralismo aí que te torna por si mesmo, então o melhor dos melhores. Não, não. É uma sabedoria que vem do Senhor. Procure, diz o apóstolo Paulo, procurem compreender. Ele diz, para serem sábios, no verso 17, para vocês serem sábios, então façam o quê? Procurem compreender o quê? A sua vontade. Não, a vontade do Senhor. Você quer ser sábio? Pergunte ao Senhor, qual é a tua vontade para esta ação minha? Uma ação simples, jovem, uma ação simples, celular. Entro na pornografia, não entra. Senhor, qual é a tua vontade? Pronto, pronto. Você tem a resposta, você tem o caminho do sábio diante de você. Não é perguntar para o amigo do lado. Não é perguntar para a turma. E nem perguntar para o seu próprio coração. Pergunta para o Senhor. Qual é a tua vontade, Senhor? Quando você está diante do matrimônio e há um desafio. Senhor, qual é a tua vontade aqui? Não, você tem que buscar as suas felicidades. Volta para você mesmo. Não, Senhor, qual
Qual é a tua vontade? Ouça a vontade de Deus e você nunca se arrepende. Ouça a vontade de Deus e você sobe a ladeira. Ouça a vontade de Deus e o diabo não sapateia na sua vida. Entendeu, jovem, adulto? Ouça a vontade de Deus e o diabo não dança na sua vida e não faz você dançar. Eu estou ouvindo a voz do Senhor. No meio de uma atualidade insensata, nada pelo maligno, todos no embalo. Você é esta ilha de vigilância. Eu resisto porque eu ouço a vontade de Deus. Você está vigilante, meu irmão, minha irmã, você está vigilante. Seja vigilante. Seja vigilante. O apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com a forma que vocês vivem. É preciso se conscientizar, e atenção total é necessária, porque os dias são decadentes, são dias destrutivos, dias de confusão. Porte-se como sábio e não como tolo, siga a vontade de Deus, seja vigilante, e então discirna as possibilidades. Ser vigilante e sábio a discernir as possibilidades. O apóstolo Paulo fala que aproveite ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade. A vida tem suas possibilidades. Possibilidades são limitadas na vida. Já percebeu isso, não percebeu? Tem possibilidade agora, depois não tem. O apóstolo Paulo fala sobre oportunidade. É nessa direção que ele está colocando. Oportunidade. O que é de tão importante nessa palavra oportunidade que ele coloca aqui? Quando nós pensamos em ser vigilantes diante da atualidade, e sermos sábios resistindo à decadência, o que é de tão importante em discernir possibilidades? Bem, olha a palavra oportunidade dele. Oportunidade. Nós temos uma palavra apenas para tempo na nossa língua. Mas, na língua grega antiga em que foi escrita Efésios, na língua grega tinha duas palavras para tempo. Uma era a palavra cronos, que se referia ao tempo contado, medido matematicamente. O tempo do relógio. Então, ali dividido em horas, em minutos, em segundos. O tempo até do calendário. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Esse é o cronos. Por isso que nós temos, inclusive no português, a cronologia, ou cronólogo. É o tempo medido e contado pelas suas etapas, divididas então em valores iguais. Cronos, o tempo do relógio. Mas eles tinham uma outra palavra para tempo, kairos, que nós não temos. E a melhor tradução é oportunidade. No original, quando o apóstolo Paulo escreve aproveitando ao máximo cada oportunidade, é aproveitando ao máximo cada kairos. Kairos. Oportunidades. Todo dia você tem uma conta, você tem uma conta no banco, uma conta especial que não sei se você já se deu conta. Nessa conta, todo dia é feito um depósito para você. Não percebeu ainda? Todo dia nessa conta é depositado o quê? 86 mil para você. 86.400 segundos. Todo dia. Só que é uma conta que não empresta para outro dia. E quando termina, ela zera. O que é que eu faço com esse depósito todo dia quando eu acordo? 86.400 segundos Deus me dá. O que eu vou fazer aí? Bem, isso em si, o tempo cronos, o tempo matemático do relógio, já é uma oportunidade. Mas a oportunidade, ela não é necessariamente o tempo do relógio. Dentro desses tempos que nós recebemos, esses depósitos que Deus nos dá, há as experiências diferenciadas. Oportunidade não é atrelada necessariamente a quanto tempo eu tenho em termos de relógio e calendário. Deixe-me dizer para você, há certas coisas que se você não fizer, não prestar atenção, não for vigilante, por exemplo, nos seus anos de juventude,
Se você não prestar atenção ali nessa janela que você tem, chamada juventude, e você deixar passar, você nunca mais vai poder realizar aquilo que você podia lá. E deixe-me dizer a você deste pico de montanha em que eu já estou aqui, e já rodei um pouquinho. Oportunidades vêm, vão e não voltam. Vêm e vão e não voltam. Passam. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês focarem muito além do dia, das suas horas, dos anos de vida, mas olhando as oportunidades que Deus abre para vocês. Oportunidade diferente de horas. É uma contraposição entre qualidade e quantidade. Cronos, tempo do relógio, é quantidade. Mas a qualidade, o kairos, é diferente. E nem todo Cronos, não todas as horas do relógio tem a mesma qualidade em termos de oportunidade. E é assim também com o calendário. Então o tempo para andar com Deus e servir a Deus é este que Deus abre a você. E aquilo que Ele abre a você de oportunidade, não perca de vista. Fique atento, seja sábio. Como nesses dias maus, eu ficar olhando como viver com Deus, fazer a vontade de Deus em cada momento. É preciso ficar esperto, espiritualmente falando. Não deixar passar a oportunidade que Deus te dá. Hoje nós temos a oportunidade, por exemplo, de cultuarmos como igreja. Isso aí, todo domingo é mecânico. O sol levanta toda manhã, a igreja reúne todo domingo. Meu irmão, nós ficamos 2 anos sem poder reunir. Quem previu um negócio daquele? Quem imaginava um negócio desse? Será que vamos poder cultuar amanhã? Hoje nós podemos. Neste domingo nós podemos. Mas isso é apenas um exemplo. Isso se aplica a toda a sua vida. A oportunidade de eu fortificar meu matrimônio, a oportunidade de eu educar meus filhos. Pais, você tem uma janela, por exemplo, que chama infância, que se você deixa passar, a oportunidade vai embora. Aproveitem a cada oportunidade, diz o apóstolo Paulo. Eu estou tão preocupado com o trabalho, com os alvos da minha vida, e eu não presto atenção, e a infância dos meus filhos vão embora assim. Quando eu vejo, é tarde demais. Já vi isso acontecer, inclusive, com um pastor. Tem um pastor muito conhecido no meio batista, hoje já bem idoso, que foi meu professor, e eu vi ele contando. Ele tinha pastor de uma igreja em São Paulo, grande, mas ele também buscou ser muito ativo em tantas coisas, era um homem muito ocupado, para cima e para baixo, com coisas de igreja, e da convenção batista, etc. E o filho dele, quando chega lá para o meio da adolescência, quase na juventude ali, está viciado em drogas. E ele, numa conversa que teve com seu filho, quando isso se manifesta, e para ele foi uma surpresa. O filho disse para ele: pai, todas as vezes que eu fui bater na sua porta, você estava ocupado demais. Ocupado demais. Oportunidade para formar uma família, um casamento sólido. O jovem descuida. Forma um casamento que não é sólido em Cristo, não é a vontade do Senhor. Os filhos chegam, eu não faço a vontade do Senhor na vida dos filhos. Estou mais entretido pelo mundo, alegria do mundo, com a alegria do mundo, consumismo. Deixa eu empurrar tudo que eu puder para cima dos meus filhos. E quer que está vendo? Qual que é o negócio agora? Dá para ele. Mas não, procurando edificar. E o tempo está passando, a oportunidade está indo embora. Não desperdice a oportunidade. Ser vigilante na atualidade é discernir essas possibilidades, oportunidade. Sabe de onde vem a palavra oportunidade? Lá no português antigo, claro. E na verdade, a origem dela, a etimologia dela, são 2 palavras. Ob mais portus. Ob, portus. Foi dar
oportunidade. O que é ob? Ob é uma preposição. E quer dizer o quê? Em direção de, inclinado a. E portos. Portos é porto. O porto de mar, em particular. Então, essa palavra vem do tempo ainda dos navios tocado a velas, a vento. E a ciência era mais complicadinha, quando precisava, por exemplo, aportar um navio no porto. E o navio chegava, então, perto do porto, ao largo, e agora ele tinha que encostar com o vento próprio adequado. E ele ficava, então, ali estacionado ao largo, esperando o vento e o movimento das águas adequados para ele encostar, usar o vento para chegar no porto. Então ele ficava onde? Ficava ob portus, inclinado ou na direção do porto, esperando o vento adequado, a oportunidade. Você está de olho na oportunidade? Você está prestando atenção nela? Ela passa. E o mundo rouba. É preciso prestar atenção. O Kairos, o tempo da oportunidade, que o apóstolo Paulo se refere aqui, era inclusive um Deus antigo, da antiguidade. E se você buscar ver uma estátua do Deus Kairos, você vai ver que o Deus Kairos é alguém que tem nos pés asas, uma asa em cada pé. Qual é a ideia? Esse Deus Kairos, a oportunidade, voa, passa, vai embora. Seja vigilante, não pisque, porque o mundo à volta é maligno, e não vai dar sossego, e quer colocar você para dentro do ônibus de qualquer jeito. Resista, cuidado. Por isso é preciso, sendo vigilantes, você verificar que você precisa resgatar, fazer um resgate dessas oportunidades. Fazer o melhor em termos de resgatar, otimizar o resgatar. Ele diz, o apóstolo Paulo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Veja a expressão dele, aproveitando ao máximo. Aproveitando ao máximo. O que quer dizer ele? Literalmente, o termo que ele usa aqui é o termo comprar, adquirir. Comprar ao máximo, adquirir ao máximo. A ideia de ir então ao mercado e tomar posse de um bem, pagando. E ele vai usar o termo aqui, originalmente, o termo comercial, da compra. Mas a forma da construção no original deste verbo tem uma força intensificadora, é por isso que o tradutor traduz ao máximo. Ao máximo. Não apenas aproveitando, comprando, mas comprando, aproveitando ao máximo, intensamente, com muito empenho e afinco. Veja só o desafio dos nossos dias, e o desafio para ser vigilante. Você discernir a oportunidade, a possibilidade, e aí fazer tudo para tomar posse dela, com toda a intensidade. Comprar todas as oportunidades, comprar tudo que tem na oportunidade, intensamente. Em outras palavras, não deixar nenhuma oportunidade na prateleira do diabo, mas você adquirir e comprar cada uma. Você tomar posse de cada uma. Agora, a linguagem de comprar ao máximo cada oportunidade envolve preço, envolve o custo. Sim, meu irmão. Ser vigilante na atualidade, portar-se como sábio diante da decadência, e então procurando e descobrindo as oportunidades e possibilidades, isso tem um preço, o preço do afinco, da disciplina, da dedicação. Porque à volta tudo é feito para o que? Distraí-lo, para desanimá-lo. É difícil. Conduzir a família em Cristo é um desafio. Nem todo mundo coopera com a melhor das vontades, e a gente vai ficando meio cansado do embate,
e vamos deixar a oportunidade de passar, não compramos a oportunidade, a abandonamos, achamos o preço alto demais e desistimos. No matrimônio é a mesma coisa, na vida cristã é a mesma coisa, no ser honesto lá no trabalho é a mesma coisa, todo mundo ao contrário, eu fico remando contra aqui a correnteza. É preciso disciplina, não cair, dedicação, otimizar o resgatar. Eu sei que é uma oportunidade, eu sei que é um bem precioso, eu vou pagar o preço e não abro mão, até que eu tenha comprado essa oportunidade, eu tenho usado essa oportunidade ao máximo. Essa é a luta, esse é o chamado da vigilância que precisamos ter. Todos nós já ouvimos falar do compositor de música clássica russo chamado Tchaikovsky, o Tchaikovsky do século XIX. Era um homem muito concentrado em escrever as suas músicas, e no portão da sua casa dizem que ele tinha uma plaquinha. E a plaquinha dizia o seguinte: visitas na segunda-feira ou na terça-feira. Visitas na segunda-feira ou na terça-feira. E entre 3 e 5 horas. Fora disso, por favor, não tocar a campainha. Precisamos colocar uma dessa no nosso celular. Dá um jeito, será? Mensagens e ligações, segunda e terça, das 3 às 5. Se nós vamos ser vigilantes, sábios, nós temos que assumir controle dos empurrões e da música da atualidade, da cultura, que querem tocar. Dizer, não, eu estou no controle. Fazendo a vontade do Senhor, eu fico em controle. Eu vou ditar como e quando as coisas devem acontecer. Como e quando é segundo a vontade do Senhor na minha vida. Não é todo mundo invadir a minha casa, a hora que quer, do jeito que quer, fazer o que quer comigo, com a minha vida, com a minha família, com os meus filhos. A escola não vai invadir. O governo não vai invadir, a rua não vai invadir, a parentela não vai invadir a minha casa. Eu vou estar em controle, quando e como, e o quê? Neemias, o grande líder do Velho Testamento. Israel esteve no exílio, a terra tinha sido destruída, e agora Israel volta à terra prometida e precisa reconstruir. Jerusalém está destruída. E lá, por o ano 445, Neemias, que estava lá numa ótima posição na Babilônia, no grande império, recebe autorização, ele pede, como judeu, de ir a Jerusalém, ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém. E ele volta para reconstruir naquele ano, 445 a.C. E ele está lá envolvido, ele arregimenta o povo, estão levantando as muralhas, um trabalho importantíssimo para a recomposição da cidade naqueles dias. E o povo que estava ali à volta, que ficou por lá, que passou a habitar por lá, quando Israel estava na maior parte no seu exílio, começou a ver Neemias reconstruir Jerusalém, as muralhas, começaram a ficar com inveja, começaram a ficar preocupados, começaram a pensar no jogo político, do poder, de controle da situação, e não gostaram da ação de Neemias, e começaram a usar de artimanhas para interromper o trabalho de Neemias. E há um momento em que eles enviam uma comissão atrás de Neemias. E Neemias está lá em cima do andaime, participando da construção da muralha, ele está liderando o projeto todo. E esses 3 ali chegam lá e dizem: Neemias, nós queremos marcar uma conversa, uma reunião com você para discutirmos a situação toda. E Neemias dá a entender, o texto está lá em cima do andaime, concentrado na sua obra, maravilhosa, importante, que tem repercussão para nós até o dia de hoje, reconstrução de Jerusalém, que vai nos dar Jesus Cristo e que nos dá a fé que temos hoje. Desça, Neemias, vamos lá, tal lugar, e vamos fazer uma reunião e negociar. Neemias responde: o quê? Não posso descer. Estou fazendo uma grande obra. Meu irmão, minha irmã, que Deus esteja fazendo uma obra tão grande na sua vida,
que nenhum chamado da atualidade faz você parar e interromper. Amém? Vamos orar.